Quer saber se vale a pena entrar no IPO da rede de farmácias Pague Menos? Então assista esse vídeo até o final. Olá, este é o vídeo de número 7 do projeto Rumo aos 100 mil. E hoje eu vou fazer a análise fundamentalista do IPO desta, que é simplesmente a terceira maior rede de drogarias do Brasil. Mas antes de irmos ao vídeo, se inscreva no canal, dê um like e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo desta série. Vamos ao vídeo! Venho lembrar que o conteúdo deste vídeo não representa recomendação de investimento. O intuito do projeto Rumo aos 100 mil é de fornecer conteúdo gratuito e educacional sobre o mecanismo de funcionamento do mundo dos investimentos em renda variável, assim como apresentar empresas e fundos presentes na Bolsa de Valores. As informações contidas aqui são meramente informativas e devem ser encaradas como tal. Vamos iniciar então pelo modelo de negócios da rede de farmácias Pague Menos. Ela possui uma solução omnichannel, que é uma plataforma multicanal integrada às vendas virtuais, sejam elas através de website, aplicativo de celular ou telefone, com vendas nas lojas físicas. Possui um sistema de prateleira infinita que possibilita que um produto indisponível na loja seja entregue a partir de uma outra loja da rede. Realizam entregas de vendas do e-commerce através de 88 lojas físicas com ênfase nas dark stores, de atendimento exclusivo a clientes dos canais digitais sem qualquer venda presencial. Possui parcerias com a Rappi, Log, Frete Rápido, Uber Eats e James, visando facilitar e agilizar a entrega de produtos. Realiza serviços de entrega a pé para endereços distantes até 1 km em 293 lojas. Realiza entregas de 82% dos produtos pedidos pelos canais digitais em até 24 horas. Aproximadamente 100 lojas possuem o sistema de drive-thru. Serviço Click and Retire, por meio do qual o cliente compra online e retira em qualquer loja. E também apresenta a Clinic Pharma, que é o acompanhamento individualizado com acesso a diversos serviços, como aferição de pressão e glicemia, revisão de medicação, avaliação corporal, vacinação, exames laboratoriais, aplicação de injetáveis, entre outros, em salas equipadas dentro das próprias farmácias. A rede de farmácias Pague Menos também possui, desde 1998, o seu cartão de crédito próprio, o cartão de crédito Pague Menos, que é aceito em todo o país e possui as bandeiras Visa ou Mastercard. O grupo é o terceiro maior grupo de drogarias do Brasil. Ele está atualmente na terceira posição com 1.112 lojas distribuídos por 327 municípios, segundo o site de relação com investidores. Aqui mais algumas informações aí sobre a rede de farmácias. Ela foi fundada em 1981 em Fortaleza, capital do Ceará. É a única rede de farmácias brasileiras com presença em todos os estados do país e no Distrito Federal desde 2009. Possui quase 20 mil empregados diretos. Possui 5 centros de distribuição, um em Fortaleza, Ceará, Hidrolândia, Goiás, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Simões Filho, Bahia e Contagem, Minas Gerais. O rating da agência Fitch para essa empresa é AA-Brasil, desde 2013. Possui a maior farmácia da América Latina na cidade de Fortaleza, com 1.000 metros quadrados, com setor de dermocosméticos e área de café. O público-alvo é a faixa etária média de 58 anos, pertencente às classes B2, C e D, classe média expandida. Aqui vamos mais alguns dados aí mais especificamente sobre o IPO agora. O ticker de negociação das ações na Bolsa de Valores será o PGMN3. A faixa indicativa de preços por ação para o IPO está entre R$ 10,22 e R$ 12,54, com preço médio de R$ 11,38.
E o nível de governança corporativa será o novo mercado, com 100% de tag along para suas ações. O acionista controlador do grupo é o senhor Francisco Deusmar de Queiroz. O tipo de distribuição das ações do IPO será 100% primária, o que significa que 100% do capital proveniente do IPO irá para o caixa da empresa. As ações de alocação terão 45 dias de lock-up, com um mínimo de 8% das ações inicialmente ofertadas, sem considerar as ações do lote suplementar, a ser alocado prioritariamente aos investidores da oferta de varejo. As ações do lote suplementar, 15% do total das ações inicialmente ofertadas, ou seja, 13.181.019 ações ordinárias. Isso aqui é o montante que pode ser ofertado em caso de demanda pelos papéis acima do montante inicial. Ações em circulação, free float, após a oferta. Então, após o IPO, sem considerar o lote suplementar, a empresa ficará com 33,94% de ações em free float e, considerando o lote suplementar, ficará com 35,9%. Os valores mínimo e máximo do pedido de reserva da oferta de varejo é um mínimo de R$ 3.000 e o máximo de R$ 1 milhão por investidor não institucional. Datas importantes aí do processo de IPO. O início do período de reserva será em 12 de agosto. O encerramento deste período, 27 de agosto. A fixação do preço por ação, 31/8. A disponibilização do prospecto definitivo no dia 1º de setembro. O início das negociações na B3 no dia 2 de setembro. A data de liquidação das ações, 3 de setembro. O limite do prazo de exercício da opção de ações do lote suplementar, dia 1º de outubro. E o limite para a liquidação das ações do lote suplementar, dia 5 de outubro. O término do lock-up da oferta de varejo, dia 16 de outubro. Aqui nós podemos observar como que ficará a composição, né, das ações e o seu valor de mercado com e sem o lote suplementar. Então aqui em cima nós temos a situação sem o lote suplementar, né, a composição atual. Nós temos esta situação aqui com 342.726.580 ações e considerando o valor de faixa indicativa médio de preço de R$ 11,38, nós temos aí este valor de mercado. Após a oferta, então, sem o lote suplementar, ficaremos com 430.600.043 ações, com um valor de mercado de R$ 1.382.726.588,94. E aqui abaixo, caso o lote suplementar seja exercido, nós temos a situação com o lote suplementar. A destinação destes recursos. Então, 63,4% ou cerca de 600 milhões do valor adquirido, sem considerar o lote suplementar, serão utilizados para a abertura de novas lojas. 19,7% para redução da alavancagem financeira, o que eu considero um valor muito baixo frente ao tamanho da dívida bruta da empresa. A 8,5% será para a modernização do parque de lojas e centros de distribuição. E o restante, 8,5%, para investimentos em tecnologia e na Clinic Pharma. Tudo isso considerando uma captação sem lote suplementar e com o valor do preço médio de R$ 11,38. Aqui nós temos como que ficará a distribuição acionária do grupo, considerando o lote suplementar. Então, nós teremos aqui, após a oferta, o acionista controlador, né, o principal, ficará com 64,10% das ações. O grupo GA ficará com 16,16% das ações. E outros, né, ficarão com 19,74% das ações.
E aqui embaixo, nesta tabela inferior, nós temos também, considerando o lote suplementar, nós temos a quantidade de ações que serão emitidas pela empresa, né? Temos o montante bruto captado e o montante de recursos líquidos captados da ordem de aproximadamente 1 bilhão e 90 milhões de reais, considerando sempre o preço médio da faixa indicativa. Aqui nessa tabela nós temos aí algumas informações, como por exemplo, o preço médio da faixa, o valor patrimonial contábil em 30 de junho, que é de R$ 3,04, que significa que o preço da ação baseado no valor do patrimônio líquido da empresa seria R$ 3,04, porém ela pode ser negociada por R$ 11,38, que é o preço médio indicativo, né? Esse aqui é o valor atual patrimonial. E com a oferta, então veja que o valor patrimonial contábil, né, ajustado pela oferta, é de R$ 4,62. Ou seja, teremos aí um aumento de valor patrimonial de R$ 1,58, e a diluição do valor patrimonial contábil por ação dos novos investidores é de R$ 6,76, e temos por fim um percentual de diluição imediata resultante da oferta de 59,4%. Neste quadro aqui nós temos a questão da capitalização da empresa, né? Então, hoje nós temos uma capitalização, um valor total da empresa, né, de 3.448 milhões de reais, distribuídos da seguinte forma: entre financiamentos, entre passivos, né, circulantes e não circulantes, e o patrimônio líquido. E após a oferta do IPO, a empresa terá um valor de 4.208 milhões, tá? E ele coloca aqui uma informação adicional, que um aumento ou uma redução de R$1 no preço por ação de R$ 11,38 para cima ou para baixo, acarretaria um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da capitalização total da companhia em 83,9 milhões após a dedução das comissões, das despesas devidas pela companhia no âmbito da oferta, sem considerar a colocação das ações do lote adicional. Então isso para vocês terem uma ideia de como vai ficar o valor da empresa e de seu patrimônio líquido de acordo com o preço a ser praticado no momento do IPO. Aqui nós temos uma espécie de demonstrativo de resultado dos anos entre 2017 e 2020, né? Tem vários números aqui. Eu gostaria de chamar a atenção principal de vocês para duas informações. A primeira é esta linha aqui, a margem EBITDA ajustada. Veja que a margem EBITDA da companhia desde 2017, ela varia aí entre 3 a 4,5%, o que eu considero uma margem EBITDA muito baixa, né? A outra linha é esta aqui, olha, a margem líquida ajustada, né? Então, essa margem se refere ao lucro líquido da empresa. Quanto de lucro ela está deixando no bolso do acionista em relação ao seu faturamento, à sua receita bruta. Então, vejam que é de 0, né, até 1,7 nesse período considerado, o que é uma margem praticamente próxima a zero, né? Muito baixa. Então, estas são as duas linhas que merecem destaque dentro deste demonstrativo. Se vocês tiverem interesse em analisar com mais calma as demais linhas, pausem o vídeo e deem uma olhada nas demais informações. Aqui eu trouxe para vocês aí vou começar a demonstrar alguns indicadores fundamentalistas. Então, nessa primeira tabela, nós temos a margem bruta média nos últimos 4 anos. Em média, a empresa teve uma margem bruta de 30%. A margem EBITDA média nos últimos 4 anos foi de 6%.
A margem líquida de 2019 foi de menos 0,11%. Ela teve um prejuízo em 2019, porém, em alguns demonstrativos que eu verifiquei, ela fez um ajuste desse lucro líquido. Eu não consegui identificar quais foram os critérios utilizados, e ela acabou demonstrando um pequeno lucro em 2019, como se a empresa tivesse ficado no 0 a 0. Tá? O ROI médio dos últimos 4 anos, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é de 5,44%. Lembrando que a grande maioria das empresas que estão listadas na bolsa, os investidores estão buscando aí um ROI médio acima de 12% ou 15% anual. Aqui nós temos também mais alguns indicadores, como o lucro por ação em 2019, que foi negativo em função do prejuízo que ela teve no período. O lucro por ação no IPO seria apenas de 8 centavos. O valor patrimonial por ação em 2019, a gente já viu isso aqui, 3,04, e no IPO 4,48. O PL, que é o preço por lucro de 2019, ele está negativo por conta do prejuízo. No IPO, o PL, considerando a faixa mínima de preço, seria de 123,6 anos, 137,63 para a faixa média e 151,66 anos para a faixa máxima, o que eu considero bastante elevado, principalmente se a gente considerar aí a lucratividade, o ROI, né, a lucratividade sobre o patrimônio líquido e a margem líquida da empresa, e a gente vai dar uma olhada também na liquidez corrente atual e futura após o IPO. Então, eu coloquei uma hipótese aqui. Caso o ROI médio, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, se mantenha em 5,44% após o IPO, que é a média dos últimos 4 anos, nós teríamos então um lucro líquido após o IPO de 108 milhões, um lucro por ação de 0,24, um PL da faixa mínima de 41,9 anos, 46,66 anos na faixa média de preços, e 51,42 anos na última faixa de preços, a faixa de R$ 12,54, o que eu considero também muito elevado se considerarmos aí que a empresa tem margens muito apertadas. Aqui nós temos mais alguns indicadores. O preço sobre valor patrimonial na faixa mínima de preços, R$ 2,28. O que significa este indicador? Ele vai mostrar para você quanto que está valendo o preço da ação em função do seu valor patrimonial. Então, o que nós buscamos aqui é algo em torno de 1. E a empresa vai negociar de acordo com esses preços aqui, né, a valores acima de 2, tá certo? Com relação à liquidez corrente atual, ela tem 1,3 de liquidez corrente, e neste ano de 2020, no primeiro semestre, também 1,3, o que é saudável. Nós procuramos valores aqui acima de 1. E a liquidez corrente após o IPO seria de 1,82, o que também é interessante, porém, considerando todos os planos estratégicos da empresa de crescimento, de abertura de novas lojas, de expansão orgânica, eu considero que essa quantidade de recursos líquidos seja inexpressiva frente a todos os planos da empresa. A dívida bruta sobre o patrimônio líquido em 2019 era de 4,7 e em 2020 está em 4,6. E o ideal seria aqui, principalmente para uma empresa de varejo, que o saudável seria que nós tivéssemos um número aqui abaixo de 0,7. E a dívida bruta sobre patrimônio líquido após o IPO será de 2,33, o que eu considero bastante elevado. Aqui nós temos um gráfico de crescimento da receita bruta nos últimos 4 anos. A empresa teve um crescimento constante aí de receita, porém foi um pouco baixo, né? Um crescimento de apenas 4% médio nos últimos 4 anos. Esse outro gráfico mostra o crescimento do lucro líquido nos últimos 4 anos e
ela vinha crescendo bem aqui, seu lucro líquido, porém com o prejuízo de 2019, né, nós tivemos aí uma queda, né, uma queda de menos 29% em seu lucro nos últimos 4 anos. E este gráfico aqui apresenta agora o crescimento do patrimônio líquido nos últimos 4 anos, o que dá uma média de 4% de crescimento ao ano. Neste último gráfico, nós temos o crescimento do ativo total nos últimos 4 anos, com um aumento de 18% em média anual. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo deste projeto rumo aos 100 mil. Abraço a todos e até o próximo vídeo.